essas pegadas. E nesse meio tempo eu ainda misturava, que eu treinava Kung Fu que nem um insano. Pra lutar contra os demônios. Pra lutar contra os demônios. Era uma parte da minha vida que eu fiz mais por causa desse negócio de energia. Eles falaram assim, pô, isso era verdade. A gente tinha aquele treco que falava assim, isso funciona. Qual que é a pegada do terreiro? O que o cara tá incorporando ali? Né? Era uma curiosidade que o cético fala, isso aí não existe. Não, mas aí você vai olhar na ciência, os caras não respondem nada. Isso pode ser um negócio mental. Eles falam, porra, não é um mental. A gente brincava que eu levava o pessoal, às vezes que eu dava aula, pro terreiro. E aí, tipo, chegava no meio do terreiro, você conhecia o cara. E aí, de repente, era como se a gente tava aqui, você conhece o mandíbula incorpora um Exu lá dentro. Deus me livre. E aí você fala assim, porra, peraí, o cara não tá fingindo, no cara. No dia do Marco Feliciano, você incorporou um Exu aí. Fala aí. Você mudou, cara. Você não é o... Eu não acho. Você acha? Eu acho que você incorporou um Exu, cara. Aí você via que o cara não tava fingindo. Você fala, pô, não é um teatro, cara, é alguma coisa. E aí você fala assim, pô, então peraí, deve ser alguma outra coisa. Porque o que acontece? É dupla personalidade? É alguma coisa. Então fingimento não é. Então a gente passava dessa primeira barreira que os ateus de internet ficam... é tudo fingimento, é tudo teatro. Mano, nas igrejas até tem um monte de fingimento, um monte de picareta. Mas quando você vai nos lugares fechados, sérios... Acontece mesmo, né? Então o cara paga e entra um pombagira, um Exu, depois a gente pode falar detalhes disso aí. Tá. E o cara incorpora, é outra pessoa, e aí ele vai conversar com você, ele vai te falar coisa que você sabe que o cara não sabe. Né? A gente teve casos, por exemplo, que o cara incorporava um tal, e aí começava a falar alemão, médico. Cara, isso eu nunca entendi. E aí a gente falou, porra, como é que podia ser? O cara era um taxista, tinha até a 4ª série só. Como é que o cara ia falar alemão fluente? Eu peguei a minha professora de alemão e levei no terreiro. E falei, eu preciso do favor. E aí ela conversa com esse cara. Ela conversou com o cara e falou, porra, ele fala alemão. Era alemão mesmo? Era alemão. Cara. Aí eu fiquei com o pé pra eu falei, porra, como? Você fala assim, você é inglês? Você fala, ok, cara, sei lá, o cara viu o filme, ficou no subconsciente. Mas como é que um maluco que não sabe nem ler e escrever direito tá falando alemão incorporado? E aí desincorpora e ele não fala mais. Daí você fala assim, tem que ter alguma coisa errada. Isso foi o que me motivou, né? Foi esse fascínio. Tentar entender o que é isso. De tentar entender isso, né? E o que é? São mortos? São demônios? Tem de tudo do lado de lá. Então tem vários níveis espirituais que você consegue... Você fala do lado de lá é o mundo espiritual. Do lado de lá é o mundo espiritual. Isso sempre aconteceu. Você tem relatos disso desde que a humanidade é a humanidade. É por isso que eu pergunto. E na Bíblia, inclusive, também fala algumas coisas. Também fala, você tem contatos, você tem coisas de reencarnação na Bíblia. Tem? Você menciona, tem vários textos. De reencarnação? De reencarnação. No Torá, no Velho Testamento, você tem várias partes que falam assim, fulano era a reencarnação de tal profeta que veio. Sim, ou fulano não sei o que lá que veio antes. Então são, acho que 124, 125 citações diferentes. Caramba. Então, se você procurar, tem o livro das reencarnações. A gente chegou até a publicar pela Daimon. E aí tem todas essas citações da Torá. O Rafael Rezende da Her traduziu. Muito massa esse livro. E do lado de lá, então, tem todo tipo de coisa. Espírito... Tem todo tipo de espírito, demônio, anjo... elemental, desse tipo de coisa. Mas eles não se manifestam no físico, eles se incorporam. Então, incorpora quem? Todas essas coisas? Ou algumas coisas? Algumas coisas sim, outras não. Umas com mais facilidade, outras não. Depende da egrégora onde você estiver. O que é uma egrégora? Né? É um lugar preparado. Então, quando você vai estar num terreiro, você já tem que preparar aquele templo de um jeito específico. Então, você vai precisar fazer as firmezas, você vai precisar pegar os elementos de cada um daqueles orixás. Vai ter que construir no chão, fazer os portais, né, para descarrego no cemitério, no cruzeiro, na praia, na pedreira. Esses portais são lugares onde o mundo físico e o espiritual estão mais juntos? Eles estão mais juntos. Então, é mais fina, como se tivesse uma película, ela tivesse mais fina. Exato, facilitaria para a entidade incorporar. Mas isso pode ser em qualquer lugar? Não, tem que ser preparado. Não, tem que ser muito preparado. Você não pode fazer isso, sei lá, no meio da rua e tal. Tem que ser um lugar que vai ser fechado. Por que esquina, por exemplo, encruzilhada é usado para esse tipo de coisa? Porque ele é um ponto de um vórtex ali. Então você vai ter os caminhos. Então você tem encruzilhada em T, encruzilhada em Y, encruzilhada em cruz. E aí você pode fazer um ponto ali onde você está chamando uma determinada entidade que trabalha ali. Mas encruzilhada não é um negócio nosso, assim. Se você pegar na Odisseia,
Você vai ver que o Ulisses, ele vai até uma encruzilhada e ele faz um despacho. O quê? E aí ele conversa com as sombras. E aí